Escrevo para que talvez conforte minha tristeza, para que talvez alivie a minha dor. Penso já está passando depois de hora meditando música, depois de parar de pensar sobre motivos. Se Deus sabe de todas as coisas, por que Ele deixou que isso acontecesse? Por que Ele me fez passar por isso? Por que fazer sentir tanta dor no peito, no corpo, na mente? Sofrimento eterno, nada vai curar. De todas as mães com quem eu conversei, todas disseram que é impossível esquecer. Deus me detesta? Deus me odeia? Se as mulheres dizem ter sido abençoadas, terei sido eu amaldiçoada? Sim, amaldiçoada. Deus sabe o que faz. Quis me ver sofrer e viu. Me torturou e conseguiu. Não foi uma quebra de sonho. Não foi algo platônico. Era a realidade. A realidade se desfez 2 vezes. 2 vezes a minha realidade deixou de existir e se transformou em sangue e pedaço de carne e escorreu pelas minhas pernas. Da outra foi sugada e colocada em tubos, depois incinerada. Uma vez ela toda, com uma dor de alterar a percepção. Da outra, com dor psicológica de ser um cemitério para um órgão vivo. Pensei em como organizar a casa, e ela já estava se organizando. Pensei como seria lindo brincar com a samambaia quando ela estivesse bem comprida, a ponto de chegar no chão, e ver você brincando, puxando e comendo ela. Saudades eu sinto de sentir o cheirinho de você e que nunca vou saber como é. De encostar meu nariz na sua pelezinha macia, fechar o olho e respirar e sentir toda a paz, a vida e o amor que eu tinha para dar. Toda a vontade de passar meus valores, de ensinar como é saudável, de ser uma pessoa empática, boa de coração e que pudesse incentivar a viver seus sonhos. Isso nunca mais eu vou poder fazer. Será que eu não pude ter porque iria afogar você e você no meu amor? Será que eu seria uma mãe psicologicamente transtornada? Será que eu iria fazer de suas vidas um terrível inferno? Será que foi melhor assim? Devo ter nascido mesmo para não ter obrigação nenhuma com ninguém, nem comigo. Fazer o básico, medicriosamente. A sala continua a mesma. O quarto continua o mesmo. O banheiro, a cozinha continua a mesma. A cozinha que a gente sempre sonhou, sempre pensou nos cochilos que tiraríamos depois do almoço no domingo, com a luz inclinada entrando pela janela e a samambaia balançando, fazendo sombra e barulhos gostosos de folha. A gente deitada, abraçados no chão, com o colchão azul delicioso do sofá. Seria lindo. Tantos nomes, tantos sobrenomes pensamos. Agora já tá chegando na hora de escolher um nome bem bonito para você. Um sobrenome bem forte, para você ter uma vida linda, uma história linda. Eu não queria me apegar, mas apeguei. E se foi? Notei que a barriga não crescia mais e que eu não sentia mais vida. O primeiro ultrassom não indicou batimento nenhum. Cabeça, comprimento, de tudo perfeito. 0 batimentos. Não sei. Não me lembro se eu fiquei apática, se já esperava ou não. Mas eu não esperava. Pelo menos no outro eu vi os batimentos. Deu pra saber qual é o som da vida. Qual é o som da felicidade e o som mais lindo do mundo, pelo que dizem ser. Mas no dia seguinte, foi embora também. Numa sequência de sustos e pesadelos, num vermelho que ia se intensificando até me deixar fora de mim. É duro viver depois que vai embora. Parece que não sou mais eu. Parece que vivi um delírio. Sou eu, mas mais leve. Parece que tiraram alguma coisa de mim. O que foi? Não sei o que é. Tô estranha.
Sei o que preciso fazer. Sei que tenho que fazer. Seguir minha vida, ocupar minha mente, mas eu tô tão estranha. Sinto falta de algo que eu não sei o que é, de algo que nunca saberei como é. Falta, saudade, incompletude, vazio, oco. A cabeça paira, fica vagueando no espaço em cima do meu pescoço. E o olhar se vai e percorre todos os horizontes a seu alcance e volta como um caracol pra dentro da minha cabeça. Como seria lindo se tivesse nascido com a minha cara. Ou com meus olhos, meu cabelo, meus cílios. Até aceito a mão e o pé dele. Na verdade, eu aceitaria tudo, de qualquer jeito que fosse. Mas se tivesse sido. Me sinto frágil, forte. Me sinto mais dura, mais descrente. Eu sei que se sou. Sei que se eu era uma pessoa ruim, eu tô pior. Senti ou ainda sinto raiva de todas as mulheres grávidas, talvez das crianças, que é difícil de olhar, de todas as pessoas que já cresceram, de todas as frases de autoafirmação, dizendo como são lindas as bênçãos de Deus, dizendo como seus corpos e úteros são perfeitos, poderosos e abençoados. Sinto raiva, mas isso não é nada pessoal. Raiva, sentimento de injustiça. É tudo outra história que se conta. A história das que vencem e das vidas que vencem. Ninguém lembra de você. É como se tivesse ficado gripado. Ninguém lembra, ninguém pergunta. Só 0,0001%. E tá ótimo. No geral, vire-se. A sociedade não sabe, nunca sabe. Eu quis, nós quisemos. Íamos cuidar, fornecer e estar junto para o necessário, enquanto que há tantas crianças mal cuidadas, sofrendo e abandonadas. Uma história pior do que a outra. Por quê? Porque se Deus quis que eu não tivesse filho, porque se Deus quis que eu não tivesse filho, permitiu que acontecesse 2 vezes. Por que Deus permite e quer ver tanta doença no mundo? Para me ver revoltada com a vida? Para dizer que agora não é a hora. Simplesmente não teria sido melhor só não acontecer? Eu não entendo. Também não tenho que entender. Carregar alguém morto dentro de você é uma tortura sem fim. E eu que antes me torturei por ter visto uma bolinha perfeita no papel higiênico da lanchonete, olhei, me intriguei. A gente sempre sabe. E joguei na lixeira, depois de um dia inteiro de dor e desespero, com a calça pesada de sangue. Pensei que foi a coisa mais horrível da minha vida ter jogado filho meu, ainda que pequenino, no lixo do banheiro da lanchonete. Mas carregar talvez seja pior. Mas o pior mesmo será, entrar numa sala de cirurgia para tirar algo que você queria. Que você tomou vitaminas, fez repouso e tudo que foi necessário para que vingasse e viesse bem. Não foi para entrar na sala e consertar algo quebrado ou tirar algo maligno. Foi para tirar algo que você queria muito, que amou muito e que não deu certo. Vários são os questionamentos que reverberam na vida. Não deu certo, não deu certo. Não dá certo nada de você. Do primeiro, eu lembro que eu ouvia podcast no fone de ouvido, pro neném não acostumar com a voz da locutora e sim com a minha. Ouvia música com a caixinha de som bem colada na barriga também, para que gostasse das músicas que eu ouço. Foi tão legal. Ai, que saudade. A gente fica tão besta. Também me fez perceber o apoio e a apatia de quem não imaginava.
Ainda dói. E volto aqui para ver se meu desapego a essa dor diminui. Mesmo quando penso que esqueci, quando engano meu cérebro querendo que ele entenda que o sangue que ainda sai de mim é uma menstruação qualquer. Ela volta quando menos espero. Quando estou no Sesc comendo e vejo famílias lindas e potentes. Quando vejo um vídeo de criança comemorando alguma superação. Ou uma foto de um adolescente cheio de personalidade. Dá saudade de pensar que não pude gerar luz para caminhos lindos. Caminhos controversos também, às vezes. Mas, sobretudo, caminhos cheios de vida e de potência. Dói ver meu corpo mais próximo do normal, ainda com algumas mudanças que aparentemente irão demorar um pouco mais para me deixar. Quantas vezes gritei no escuro, quantas vezes gritei muda, quantas vezes chorei sem voz e que de repente, assim como o nascimento ou um soco no estômago, de dentro para fora sai o ar entalado e a voz sai. Uma dor de pavor, um grito de horror. Terrivelmente as coisas se encaixam e uma cena triste se constrói. Lembrei em silêncio cada momento. Amor, você acha que minha barriga parou de crescer? Na verdade, eu já sabia. Sabia porque não sentia mais nada dentro de mim. Mas não disse nada até ter certeza. Até mesmo depois do ultrassom, me havia um rastro de esperança. Mas sabia que assim como as estrelas cadentes, elas somem e se apagam. O que lembramos dela é o quanto foram lindas e carregamos essas experiências para o resto de nossas vidas. É uma dor silenciosa, é uma dor de histórias que não são contadas. O normal é engravidar e dar certo. O normal é crescer e dizer: fudeu, serei mãe. Preciso me agilizar mais e não perder. Perder a história da derrota das fracassadas? Não, são histórias de sucesso também. Afinal, Deus quis e Deus sabe de todas as coisas. Se Deus quis que eu engravidasse, eu engravidei. Se Deus quis e quis que eu perdesse, eu perdi. Não vou me culpar. Não pensarei em nada. Só tenho a agradecer. Deus quis. Deus sabe o que faz. Se Deus quis que tantas pessoas morressem assassinadas, assim o fez. A vida é ingrata. Quem perdeu é um desgraçado por Deus. Mas isso é apenas uma questão de perspectiva. Só sei que é hora de voltar a viver. Eu preciso voltar a viver. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na segunda parte do filme. Eu agradeço muito a você que está aqui assistindo conosco. Agradeço muito a Érica e a Thalita, Érica Tomás, Thalita Oliveira, duas psicólogas maravilhosas que eu tive o prazer de conhecer e que elas aceitaram de prontidão participar desse filme. Eu agradeço muito a você que está assistindo agora. Saiba que esse espaço, se você veio até aqui, esse espaço é um espaço seguro, um espaço de acolhimento, de onde você pode se expressar, se informar, e essa é a intenção do filme, para que você se sinta à vontade. Esse filme é dedicado a pessoas como você. Imagino que esteja passando por essa situação de luto, né? É, então, você mãe, você pai que perderam seus filhos, sintam-se muito à vontade de estar aqui. Você também que, caso esteja procurando informações para saber como se portar, em- ajudar melhor, né? Ou
acolher, né, essa pessoa que está vivendo o luto, esse filme é para você também. Então, segue a fala da Érica, da Thalita, que vão dar suas contribuições como profissionais da área que trabalham com o luto e também como pessoas assim como eu e você. Obrigada, obrigada, gente. Olá a todos. Eu gostaria de agradecer a Alessandra pelo convite, a Thalita. Bom, então hoje a gente vai falar sobre o luto perinatal, né? O que seria o luto perinatal, né? Então é um processo de lidar com a perda de um filho durante a gestação ou nos 30 primeiros dias de vida. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, a cada 1.000 nascidos vivos, 9,15% desses bebês acabam falecendo, evidenciando, então, um alto índice aí de famílias que enfrentam essa perda perinatal, né? Então, falar do luto perinatal não é só falar da chegada, da morte, né, do bebê, mas sim da tão sonhada chegada desse filho, né? Porque é idealizado, tem todo um planejamento por trás desse filho. Então, é um significado que ele carregava, né? Então, quando a gente fala do luto perinatal, tem toda essa significação. Então, sobre o luto, eu pude acompanhar um pouco, né, num trabalho de conclusão de curso, onde, junto com meus colegas, a gente conseguiu identificar as mazelas que existem aí sobre o luto perinatal. Principalmente quando a mulher ela está no hospital, né? Então acaba ficando junto com outras mães grávidas ou que estão ganhando o bebê. Então elas recebem falas como: ah, você é nova, calma, você vai ter outro bebê. E não é isso, né? Aquela mãe, ela não quer ouvir isso, né? Aquela mãe, ela quer ser acolhida. Então, o que a gente pôde evidenciar nesse trabalho é que falta esse acolhimento, principalmente da equipe multidisciplinar. Então, a equipe de enfermagem não está preparada para lidar com esse luto e com o acolhimento dessa mãe, os médicos. Então, é necessário que tenha mais psicólogos hospitalares dentro ali da unidade para que possa ajudar a acolher essa mãe ou até indicar que ela faça parte de grupos, né, de apoio ao luto ou terapia, e nada disso é indicado a essas mães, né? E o luto, ele precisa ser vivenciado, ele precisa ser acolhido. Então, não só a mãe, né? O pai também, mas a mãe, ela precisa elaborar esse luto até 1 ano, porque depois de 1 ano, esse luto pode acabar virando um luto patológico, que a gente fala luto complicado, né? Que é um luto que pode desencadear vários outros tipos de doença, como depressão, síndrome do pânico. Então, eu vou passar as palavras para a Thalita, para falar um pouquinho melhor sobre o luto também e a vivência dela. Obrigada. Obrigada, Érica. Obrigada, Alessandra. Bom, eu sou a Thalita, eu sou psicóloga e eu trabalho, né, a minha especialização é com processos de perdas e lutos, e não foi por acaso que eu decidi, né, que eu optei por essa especialização. Então, eu trabalho desde a faculdade, ali no meu trabalho de conclusão de curso, né, no meu TCC, eu falei um pouco sobre a perda, mas a perda pensando num processo mais voltado a suicídio, enfim. Mas a minha experiência com a perda gestacional, ela aconteceu na prática. Então, a gente estava ali, eu e meu esposo, fazendo ali a troca de método contraceptivo. A ginecologista que me acompanhava havia dito que, como eu já tinha tomado anticoncepcional por muitos anos, muito provavelmente eu levaria em média de 2 a 3 anos para engravidar de novo. Então, a gente acreditando nisso, muito tranquilo, a vida seguindo. Rápido, em menos de 2 meses que eu havia parado anticoncepcional, eu engravidei. E essa segunda gestação eu descobri quando eu já estava com mais ou menos 1 mês e meio, cerca ali de 6, 7 semanas. E aí, nós muito felizes, né, querendo contar para a família, mas falei, bom, então a gente vai contar fazendo surpresa. Vamos fazer a primeira ultrassom
E a gente tira foto, filma e conta para a família desse jeito, né? E ali fomos, então, nós para a primeira ultrassom, muito felizes. Eu já me achando a grávida, né? Menos de 2 meses de gestação, eu já, eu tô com a barriga enorme e tal. A ultrassom, ela é feita por cima da barriga, normal e tal. E aí a médica olhou pra gente e falou, olha, não vou pedir para mudar o procedimento, nós vamos fazer uma ultrassom transvaginal, porque eu acho que vai ser melhor, talvez ainda esteja muito no início a gestação e não deu para localizar o saco gestacional, o embrião. Mas assim, a expressão da médica era uma expressão de quem estava preocupado. Mas até aí tudo bem. E ela fazia caras e bocas, assim, umas expressões meio preocupada, meio agoniada, e aí ela começou a me perguntar. Ela falou, você teve alguma queda, teve algum sangramento, aconteceu alguma coisa nessas últimas semanas? Eu falei, olha, doutora, eu não me lembro. Desde que eu descobri que tô grávida, tá tudo muito tranquilo. Na minha cabeça passava, poxa, alguma coisa aí deu ruim, né? Mas é um deu ruim assim de, ela vai falar que eu tô com, sei lá, um descolamento de placenta, ou que eu tô com algum problema, e sempre pensando em mim, né? Eu estou com algum problema, eu estou com algum descolamento, eu vou ter que passar os 9 meses deitada, o que será que está acontecendo? E por que a médica está com essas expressões, né? Era somente isso que passava na minha cabeça. Em nenhum momento, assim, mas nem de longe, passou que pudesse estar acontecendo ali uma perda gestacional, né? E aí ela falou assim, olha, eu sinto muito, mas eu não encontrei batimento cardíaco. E aí eu costumo dizer assim, né, gente, qualquer pessoa em situação ok, normal, e ouve falar isso sobre alguém, de não tem batimento cardíaco, automaticamente a gente entende que não tem vida, né? Se não tem batimento cardíaco, não tem vida. Mas foi tão traumático, tão assustador para mim e para o meu esposo, que a gente olhou para a cara dela assim, tipo, tá, e aí? Como se tá tudo bem, então você faz o quê? Agora amanhã a gente volta e vai ter batimento cardíaco, assim, muito, muito fora da gente, né? E aí ela falou, não, então agora vocês precisam ir procurar um outro hospital, fazer uma outra ultrassom para confirmar. Mas por aqui eu sinto muito, eu não encontrei batimento cardíaco. E aí nesse momento é estranho assim a sensação, é como se o mundo parasse, tudo silenciasse, o chão sumisse e eu só chorava. Eu chorava, vim para casa e aí aquela coisa assim, né? A gente estava esperando a primeira ultrassom para filmar, para tirar foto, para contar para a família. Na primeira ultrassom a gente descobriu que não tinha mais o nosso bebê. Como que a gente volta para casa e conta para a família que estava grávida, que agora não está grávida e que nem a gente sabe o que faz. E aí a gente conseguiu ali na mesma noite marcar uma ultrassom para o dia seguinte e fomos para essa ultrassom, eu, minha irmã e o meu marido. A médica olhava pra gente e assim, né, muito interessante, a esperança ainda estava ali, né, a gente entrou quieto na sala. E aí a médica fazia ultrassom e olhava para um, olhava para o outro e falou, olha, não sei como dizer isso, mas eu preciso dizer, eu não encontrei batimento cardíaco. Aí a minha irmã falou para lá, a gente já sabia, doutora. Ela falou, se vocês sabiam, precisam me falar, eu tô aqui sofrendo, pensando como que eu vou contar isso para vocês. E por uma questão legal, a gente teria que esperar para ver como que o meu organismo iria reagir e o que tinha para fazer naquele momento era aguardar, não tinha muito o que fazer. Encaminhou a gente para a maternidade e aí acho que começa muito isso que a Erika falou, assim, né, desse lugar de falta de acolhimento. Porque se houvessem psicólogos, uma equipe multidisciplinar, com foco ali nas mulheres que estão passando por esse momento, um assistente social, não teve nada disso. Então, nós encaminhamos então para uma maternidade pública, e aí a médica me examinou e falou, olha, não tem o que fazer, o seu colo do útero está fechado, se a gente começa a fazer um procedimento que caracteriza um aborto, não tem o que fazer, a gente precisa esperar. Eu confesso que eu não entendi isso ainda até hoje, né, onde que caracteriza esse aborto, mas ela falou que a gente tinha que esperar, e aí eu perguntei quanto tempo, né, ela falou, não sei, pode ser uma semana, um mês, 2 semanas, 4 meses, não sei, você tem que esperar o seu organismo entender que é um aborto e o seu próprio corpo expelir. Nós voltávamos lá nesse hospital para ver como que estava o colo do útero. E toda semana a mesma coisa. Toda semana entrar numa
maternidade, com mulheres dando à luz, com famílias saindo com o bebê no colo, e a gente lá. Teve até um episódio no último dia que nós fomos, que assim que eu cheguei, eu fui passada na frente, né? Acho que teve alguém ali que se solidarizou, mas esse me passar na frente foi motivo de briga na maternidade, porque as mulheres não entendiam por que eu estava sendo passada na frente. Começou uma gritaria, um quebra-pau lá, porque estavam dando prioridade para mim, porque estavam me atendendo na frente, e a minha irmã saiu e falou que ela não está sendo atendida na frente, porque ela está aqui por um aborto, diferente de vocês. Aí parou um silêncio. Eu fui atendida, eu também não falei nada, assim, eu não tinha condições de falar nada, né? Na situação que eu tava, eu ia falar o quê? Entrei muda, saí calada. E na segunda-feira da semana seguinte, eu trabalhando, porque assim, eu não tive afastamento do trabalho, né? Eu tinha que continuar trabalhando, então perguntava pro médico o que eu faço agora, eu tô com um aborto retido, eu tô com um feto dentro de mim que não tem vida, a gente não sabe o que tá acontecendo no meu útero, né? E ele falava, não tem o que fazer. É esperar. Vida normal. Essa frase, vida normal, até hoje também é outra coisa que eu não entendo, assim, como que uma mulher que tá com um filho, né, morto ali dentro da própria barriga, dentro do próprio útero, tem uma vida normal. E aí eu ia pra empresa, né, trabalhar é outra coisa, porque como que você trabalha numa situação dessa? Eu não sabia o que podia acontecer comigo 5 minutos depois, se eu poderia ter uma hemorragia, se eu poderia ter uma cólica, se eu poderia entrar em trabalho de parto. Não sabia de nada. E aí aconteceram ali de ser 4 semanas, e na 4ª semana, chegando no trabalho já, fui percebendo que eu estava sentindo muita dor, um pouco de cólica, e aí, né, como eu disse, eu tive uma primeira gestação, tive meu primeiro filho, então eu já conhecia mais ou menos como é que funcionava as dores do parto. E aí, nisso das dores ali, eu fui percebendo, começou o sangramento por volta de umas 11 horas da noite. Quando foi 4 horas da manhã, eu tive um sangramento mais intenso e percebi que saiu com um saquinho gestacional. E aí, assim, perfeito, né? Um saquinho gestacional, com um embriãozinho dentro, dava pra ver, assim, perfeitamente. E aí, de novo, né? Aquela coisa do desamparo, quanto nós mulheres muitas vezes estamos desamparadas. E aí eu peguei, coloquei numa bolsinha e fui pra maternidade de novo. Eu, minha irmã e meu marido. E aí, chegando lá na maternidade, um médico homem, me examinou, falou, olha, aparentemente o seu colo do útero tá tudo ok, você pode jogar fora, ou você, bem assim, você pode jogar fora, ou você manda para análise para saber, mas assim, também não tem como saber qual foi a causa da morte. Aí você vê o que você faz, eu vou pedir só para você fazer uma outra ultrassom para a gente ver se tá tudo limpinho mesmo. Aí eu fui encaminhada para um outro hospital, onde eu fiz a ultrassom, o médico olhou e falou, não, tá tudo limpinho, o seu colo do útero tá ok, vida normal. Isso na maternidade. Aí eu deixei lá, né, um saquinho gestacional com embrião para descobrir, assim, se é que desse para descobrir alguma coisa, eu deixei lá. E aí, assim, vida normal, né? Então, é uma frase que não entra na minha cabeça. Saí de lá, voltei a trabalhar no dia seguinte, as coisas tiveram que voltar a acontecer. E eu não tinha, tinha muita rede de apoio, assim, né, da minha família, mas não tinha um lugar de fala, no sentido de, poxa, com quem que eu troco isso? A minha mãe viveu ali alguns abortos, mas foi diferente, a forma com que ela lida com isso também era diferente, mas eu não tinha mais ninguém na família que tivesse passado por isso, ou amiga, ou qualquer outra pessoa próxima para poder conversar. E aí eu falei, bom, o que eu faço agora? Onde eu vou buscar ajuda? Aí entrei nas redes sociais, na época era muito forte o Facebook, entrei em alguns grupos do Facebook, comecei a trocar ali com algumas mulheres a experiência e tal. E é muito engraçado, assim, né, porque é um assunto muito velado nas famílias. E eu acho que aí quando a gente pensa em luto, de um modo geral, as pessoas pensam, eu não vou falar, porque se eu não perguntar, se eu não falar, ela não lembra, ela não lembrando, ela não sofre. Mas pelo contrário, assim, muito pelo contrário. Na verdade, a gente quer falar, a gente quer lembrar, a gente quer contar, né? Eu até agradeço muito, assim, o convite da Alessandra de poder estar aqui, porque é isso, a gente quer falar, a gente quer contar, é uma parte da minha história. E aí não tinha esse lugar para compartilhar. Falei, bom, e agora? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu já era psicóloga, já estava formada, já estava atendendo. Falei, vou fazer um grupo de apoio presencial para mulheres em processo de perda e luto gestacional. E aí, na época, tinha uma professora da faculdade, em contato com ela até hoje, mas na época ela estava ali me acompanhando, eu tinha contado tudo para ela.
Eu falei para ela, me ajuda, vamos fazer o grupo? Falei, vamos fazer o grupo, eu te ajudo. No fim das contas, eu fiz divulgação, chamei as mulheres, mas entreguei na mão dela. Falei, não tenho condições de fazer, eu acho que eu estou na mesma situação que essas mulheres, eu preciso mais de acolhimento do que oferecer qualquer coisa, né? Então, faz você? E ela, uma querida, falou, não, faço, pode deixar. E aí ela conduziu todos os encontros, foram 4 encontros. Mas foi uma coisa muito gostosa, muito produtiva, uma troca muito significativa para as mulheres que estavam ali. Todas elas com a mesma fala, assim, de não ter um lugar para poder, né, ter essa escuta, esse acolhimento, cada uma com uma história, assim, não dá para mensurar qual que é mais difícil, qual que é pior, porque a pior dor é a que a gente sente, né? Então, a gente se comove por ver que tem coisas, assim, tão traumáticas quanto as nossas, mas não dá para mensurar a dor do outro. E aí foi onde as coisas foram acontecendo, eu fui conseguindo elaborar mais o meu luto, eu já fazia terapia desde muito tempo antes. Mas é isso, assim, a importância de ter profissionais preparados para acolher essas mulheres, para acolher a família. Uma fala que a Erika teve que é muito importante, os homens também, porque os homens eles também sofrem, eles também sentem. Porém, os homens eles sentem e sofrem de uma forma diferente, porque muitas vezes eles se veem no lugar de que são eles que precisam manter essa mulher em pé, de que são eles que precisam manter essa família funcionando de alguma forma. Então, eles se prendem e não se permite sentir essa dor, e as coisas vão seguindo, e a vida vai seguindo. E aí, quando a gente pensa no luto não elaborado, né, no luto que, assim, de alguma forma essa pessoa não teve como elaborar, muito complicado, outras coisas vão aparecendo ao longo da vida que a gente talvez nem consiga mensurar, que está relacionado ao luto não elaborado. Então, uma depressão, uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, outras tantas questões que podem aparecer muito tempo depois e que a gente nem consegue mensurar. Se tivesse tido um espaço para falar do luto, para elaborar a dor, não que não fosse acontecer, mas que talvez não fosse por esse motivo, tivessem outros. Então, eu acho que esse espaço aqui é muito bacana para que a gente possa olhar para isso, assim, o quanto que é importante ter profissionais que olhem para essas mulheres, que olhem para essas famílias com um olhar mais humanizado, com um olhar mais cuidadoso, né? Essa ideia de que não é só mais um, ou não é uma em cada 4 mulheres vai viver o aborto, ou que é normal, logo vocês terão outros, ou que tá tudo bem, isso acontece mesmo. Não é, não dá para ser assim. Então, que a gente precisa, sim, humanizar. É dor, é sofrimento, é luto, é perda, é a mesma dor, de repente, de uma mulher que vai perder um filho já depois de adulto, um filho, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas você perdeu ainda no comecinho, mas Deus sabe o que faz, e se viesse com alguma malformação. Eu entendo que são falas de pessoas que querem acolher, que querem talvez diminuir a dor da gente, né? E aí vem com essas falas. Mas, na verdade, isso não diminui nada. Pelo contrário, isso às vezes causa até uma revolta, né? Assim, de tipo, poxa, se Deus sabe o que faz, por que ele me deixou passar por isso, então? Né? E o luto, ele faz muito isso com a gente, né? Às vezes mexe muito com a fé, ou aumenta, ou diminui, e aí vai de cada pessoa, de cada vivência. Mas o que dá para fazer, muitas vezes, quando a gente pensa em alguém que está vivendo um processo de luto, é só acolher. É dizer, olha, eu estou aqui, se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo, a qualquer hora, a qualquer momento, que seja porque você quiser, para tomar um café, para passear, para falar, para não falar, eu estou aqui. É o que a gente pode oferecer, não tem mais do que isso. Porque às vezes, na intenção de ajudar, a gente acaba causando mais dor. Sim, e Thalita, em nenhum momento no hospital, na maternidade que você passou, veio um profissional da psicologia te acolher, um assistente social, em nenhum momento teve esse olhar mais cuidadoso? Não. O único momento que eu reconheço assim, que teve esse cuidado foi na última vez que eu fui na maternidade, que me passaram na frente, né? Acho que viram ali a situação, era um dia que a maternidade estava muito cheia, eles me priorizaram para algo assim, tira ela logo daqui, né? Então priorizaram o meu atendimento
gerou confusão, porque as mulheres que estavam lá não sabiam o que estava acontecendo, né? Achou só que tinha sido privilegiada de alguma forma de ter sido passada na frente, mas somente isso. Como falta, né, esse acolhimento né, dos psicólogos mesmo, ter mais hospitalar para acolher melhor, né? Ou até indicar você, né? O médico poderia, em vez de falar, é vida que segue, não. Você tem que fazer terapia, tem que procurar um acolhimento com psicólogos, né? Já que a gente não oferece, mas te indicar isso, né? Sim, mas infelizmente não houve. E eu acompanho alguns casos até hoje que assim não falta muito esse olhar cuidadoso. Existe essa crença muito forte, né, de que é comum. O aborto é uma coisa comum. Você vai superar, né? Você é nova, é igual você falou, as falas são as mesmas, né? Acho que se a gente perguntar para todas as mulheres que sofreram uma perda perinatal, acho que as falas são as mesmas. Por isso que a gente tem que vivenciar e falar mais, né, sobre o luto perinatal, que é tão pouco, né, falado aí na sociedade. Sim, ainda falta muito falar sobre ter espaços, né, de fala, de escuta, de acolhimento. Tanto que hoje eu trabalho com luto e eu procuro fazer no meu consultório, assim, pelo menos 2 vezes no ano, ter ali a roda de conversa, para essas mulheres mesmo em processo de perda e luto, perinatal, para que elas possam se sentir acolhidas, assim, e é muito bacana no sentido de o quanto é produtivo, né, o quanto que é acolhedor para elas. Então, se alguém tiver alguma dúvida que esteja vendo esse vídeo, né, e quiser perguntar, eu fico à disposição. Eu sou psicóloga, eu atuo também em cima do luto perinatal. Então, você, mãe, que esteja passando por isso, né, não sofra calada, fale, vivencie esse luto, porque tem outras mulheres que podem te ajudar. E principalmente procurar, né, auxílio psicológico. Então, não deixe de vivenciar esse luto. Eu acho que precisa ser mais falado, né, o luto perinatal, principalmente no Brasil, né, que a gente não tem muitos artigos, não tem muita bibliografia falando sobre o luto perinatal. Então, você que esteja passando por isso, ou já passou, procure ajuda psicológica. Não, você não está sozinha, estamos todas juntas. Obrigada. Thalita, Alessandra. Eu que agradeço, eu fico à disposição também para tirar dúvidas, para oferecer um apoio. Se vocês quiserem, né, conhecerem mulheres que estão precisando, tem os grupos aqui no consultório, né, os grupos de apoio, a gente chama de florescer, que é justamente essa ideia de é possível florescer após a dor, mas é um processo, como todas as estações, então leva um tempo, é um processo para acontecer, mas é possível. Né? E não quer dizer que a gente vai esquecer, que a gente nunca mais vai lembrar, porque a nossa história faz parte da nossa vida, mas é possível seguir após a perda. Exatamente. Então tá bom, tchau. Muito obrigada. Obrigada, tchau. Saudade.